Senhor, nós queremos te agradecer pela vida do Gu, pela bênção que ele é. Que o Senhor fale através dele, Senhor. Se mova através da vida dele. Que ele seja aqui a tua boca, Senhor. E que aquilo que sai da boca dele possa tocar no nosso coração, possa entrar e produzir fruto, produzir transformação. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Bom demais estar aqui, bom demais estar na presença de Deus. Poder sentir e usufruir da presença de Deus, nós juntos, né? Alguns estiveram na sexta-feira, a gente esteve junto lá no nosso estudo bíblico, lá no nosso small group, e eu falei um pouquinho da importância da unidade, da importância da comunhão, da importância da gente viver junto, né? Que foi por isso que o Senhor morreu, para que a gente esteja junto. Eu estou com essa palavra já há algum tempo no meu coração. Na última vez que eu vim aqui em cima trazer uma palavra, eu ia falar sobre isso, mas acabou que em cima da hora mudou. E eu creio que o Senhor separou esse dia para a gente estar falando sobre isso, para a gente estar meditando junto sobre isso, nos despertando sobre isso. Eu acredito que a maioria aqui já entenda o poder disso, a necessidade disso, mas ao longo da caminhada, às vezes a gente vai perdendo um pouquinho o foco, né? E Deus nos usa, né? Usa eu, usa você, usa cada um de nós, às vezes para botar a gente de volta no caminho certo. E eu creio que esse é um tempo, né? É um tempo que Deus tem restaurado isso, não só com a gente, mas com a igreja em geral, né? Essa importância de amarmos uns aos outros. É sobre isso que eu vou falar hoje. Eu gosto quando eu vou compartilhar alguma coisa que eu tenho certeza que Deus quer falar. Porque às vezes a gente prepara alguma coisa, né? Quase sempre eu tenho essa que eu busco até que eu tenho, né? Essa convicção, o que o Senhor quer falar? Porque a Bíblia, né? A gente sabe que é infinita, né? Deus pode falar de diversas maneiras, com diversos textos em todo o tempo. Mas Deus tem sempre uma palavra específica para um tempo específico, né? E quando eu tenho uma clareza que é isso que Deus quer falar naquele dia, para aquele povo, me dá uma tranquilidade saber que eu sei que Deus vai fazer. Porque quando Ele fala, Ele faz, né? Ele não fala só por falar, Ele fala para fazer. E a gente precisa dar ouvidos. Tem um texto que diz assim: uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi. É interessante isso, né? Porque como é que Deus falou uma vez e eu ouvi duas vezes? Eu meditei sobre aquilo, né? Eu pensei sobre aquilo. Eu entronizei aquela palavra para que eu possa viver aquela palavra, né? Então tudo que Deus fala para nós, para mim, para você, é para que a gente possa entronizar no nosso coração. Amém? O João Vitor ficou com a missão da Vitória. Eu não sei se a Vitória passou para você a missão eu pedi para ela colocar olha aí essa imagem aí. Essa imagem aí foi uma imagem que me inspirou a preparar essa palavra, né? Que é de um irmão carregando o outro. Essa imagem rodou o mundo, é uma imagem bem conhecida. Não sei nem se a história era real quando eu vi, mas também pouco importa, né? E diz que alguém perguntou, um repórter, não sei, perguntou para o irmão: mas ele não é pesado? Aí ele respondeu: não, ele é meu irmão. E eu gosto disso, porque é lógico que é pesado, né? Uma enchente, o irmão carregando o outro. Ele falou: não é pesado não, ele é meu irmão. E me faz lembrar daquele texto de Jacó, não sei se você conhece, tá lá em Gênesis 29:20. Que Jacó amava muito a sua esposa, né? E ele queria casar com ela, e o pai dela, Labão, falou assim: ó, Jacó, quer casar com ela, então você vai ter que trabalhar 7 anos de graça para mim. E Jacó falou: tudo bem, por ela vale a pena. E a gente conhece, mesmo quem não é cristão, conhece a fama de Jacó, né? Quando o cara é um muquirano, isso aí é um Jacó, a gente brinca, né? Então Jacó sempre quis levar vantagem em tudo. Mas quando foi movido por amor para casar com a sua esposa, a Bíblia diz que ele falou assim, ó: então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias pelo tanto que ele a amava. Então não foi pesado, porque era movido por amor.
Quando a gente é movido por amor, carregar um irmão assim, ó, às vezes não é tão pesado. E é sobre isso que eu queria falar hoje, né? Amai-vos uns aos outros. A Bíblia fala, né? A gente tem que amar o Senhor acima de todas as coisas. A Bíblia fala que a gente tem que amar aos de fora, aqueles que não conhecem, né? A gente está cheio de versículos falando sobre isso. A gente amar aqueles que a Bíblia chama de perdidos, né? Aqueles que não ainda encontraram o Senhor, e a gente tem procurado viver isso. Mas a Bíblia fala muito sobre a gente amar uns aos outros, sobre o laço de amor que precisa existir entre aqueles que creem, né? Entre aqueles onde a Bíblia chama de irmãos, né? Entre aqueles que nasceram de novo e fazem parte da família do Senhor. Eu vou ler alguns textos, né? Vou contar alguns testemunhos também sobre isso. Acredito que a maioria aqui já conheça, mas eu tenho certeza que Deus quer despertar em nós isso. E eu creio que esse é o tempo, né? Porque se não houver isso, não existe igreja. Isso é igreja. Igreja não é um ponto de pregação. Porque se você for botar na internet, aí tem 1000 pregadores melhor do que eu, melhor do que qualquer um aqui. E você vai sair bem edificado, talvez, da palavra, mas igreja é muito mais do que isso. Então vamos ler lá. Queria que a gente lesse junto esse versículo aí, que é a base, é só um versículo. João 13, 35. A gente vai ler bastante João hoje. O apóstolo João, que é conhecido como o apóstolo do amor. Entre os 12 discípulos, aquele que foi mais próximo do Senhor Jesus. Aquele que, segundo a Bíblia, diz que ele encostava a cabeça no peito do Senhor. Aquele que mais teve intimidade. E não é à toa que foi aquele que mais falou da importância do amor entre os irmãos. Porque ele podia falar muito claro, onde ele tinha muita autoridade para falar do amor dele por Deus. Porque, segundo a Bíblia, foi aquele que mais se aproximou, aquele que mais teve intimidade. Mas o que ele mais falou é do amor entre nós. Porque é impossível a gente amar o Senhor, né? Sem que a gente se ame. A Bíblia fala sobre isso. Então vamos ler lá, ó. Diz assim, ó. Vou ler naquela versão ali que está melhor. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. É como se o Senhor falasse, quando as pessoas verem o amor que existe entre vocês, elas vão saber que vocês são meus discípulos. É engraçado porque a gente sempre imagina assim, quando as pessoas se sentirem amadas por vocês, elas vão saber que vocês são meus discípulos, né? Na minha cabeça fazia mais sentido imaginar isso, né? Pensar nisso. E claro, a gente tem que amar as pessoas, a gente busca amar, a gente busca servir. Mas o texto diz, ó, todos vão reconhecer que vocês são meus discípulos quando vocês se amarem uns aos outros aqui. Está fazendo referência à igreja, está fazendo referência aos irmãos em Cristo. Volto a falar, não é que não é importante amar os outros, né, que não conhecem o Senhor. É muito importante e a Bíblia está cheia de versículos sobre isso. Mas a gente está estudando, né, compartilhando algo específico e eu quero despertar isso em nós hoje. O apóstolo João nos lembra desse fato em outro lugar. Ele diz assim, ó, ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. A Bíblia chega a falar assim, olha, como é que você diz que ama a Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão que você vê? É como se Deus falasse, na verdade você não ama a Deus. Porque hoje a gente ouve muito, não, sou eu e Deus, né? Eu e Deus eu me resolvo. Né? E realmente existem muitas coisas que é só a gente e Deus. Né? A palavra diz, olha, quando você for orar, fecha a porta do seu quarto, você e Deus, fala em secreto, e aquele que te ouve em secreto, né, vai te recompensar. Então, existem muitas coisas que é o nosso relacionamento com o Senhor. Isso é bíblico, isso nunca vai mudar e é uma das grandes importâncias da gente ter o Espírito Santo em nós e a gente poder se relacionar com Ele. Mas a Bíblia diz, se a gente diz que ama a Deus e não ama o nosso irmão, a gente na verdade não ama a Deus. É isso que o texto está dizendo. Você está, infelizmente, no engano.
Não existe vida com Deus sem vida com a igreja. E quando eu digo igreja, eu não digo aqui a nossa denominação. Eu conheço muitas pessoas, converso com muitas pessoas e hoje em dia, até pela estatística, diz aí que 50% dos cristãos não tem igreja. E sempre que eu encontro um, eu falo, cara, procura uma igreja, não precisa ser a minha. Mas você tem que fazer parte de uma comunidade. Não existe a gente viver a vida de Cristo sem fazer parte de uma comunidade. Esse foi um dos maiores enganos que entrou nesse último século. É claro que existem muitas maluquices por aí, a gente já viu, acredito que cada um aqui viu, mas não importa, a igreja do Senhor não mudou. Procura uma igreja saudável, eu sempre falo para eles. Aí eles falam, não, mas onde é a sua igreja? Normalmente as pessoas querem chamar as pessoas para a sua igreja, mas o importante é a gente realmente estar junto, estar vivendo em comunidade. E assim, eu me converti nesse contexto, a gente sempre fez parte da mesma igreja, os nossos aí 20 anos no Senhor, então esse contexto de unidade, como eu sempre fez parte da nossa realidade, mas eu sei que nem todos os lugares tem isso como uma prioridade, e aqui a questão não é julgar quem é certo ou errado, a questão é, isso é igreja, e Deus tem restaurado isso na face da terra, a Bíblia diz que o Senhor vai vir buscar uma igreja gloriosa. Então, eu sou um que nunca gosta de ficar falando mal da igreja. A igreja está cheia de defeitos, Por quê? Porque sou eu, sou você, cada um de nós aqui tem 1 milhão de defeitos. Se você for procurar tudo que está ruim, tem bastante coisa ruim. Mas é isso que Deus... Essa é a maluquice do Evangelho. Deus falou, vou escolher esses doidos aí, para eles estarem juntos, se amarem, e esse amor deles vai impactar o mundo. Resumindo, é isso. Eles vão me conhecer e eles vão estar juntos, e o amor deles vai impactar o mundo. E às vezes a gente está muito preocupado em olhar para fora, e tem que olhar para fora. Volto a falar, tá? Mas o Senhor falou que começa primeiro por dentro. Se os laços de amor não forem reais e verdadeiros aqui, não vai dar fruto. A rede vai se romper, Como a gente falou um tempinho atrás. É engraçado isso, porque é como se... É igual no avião, quando dá um problema no avião, qual é a direção lá? Primeiro você bota a máscara, depois você vai ajudar seu filho, sua criança, E parece meio sem sentido, Tipo assim, eu sou adulto, eu vou me virar aqui, deixa eu salvar a vida do meu filho, de uma criança, seja o que for, Mas é assim no reino. Primeiro vocês têm que estar bem, é isso que o Senhor fala. Primeiro vocês têm que estar curados, primeiro vocês têm que estar cuidando um do outro. Aí sim vocês vão poder realmente ser eficazes em ajudar os de fora. É isso quando o Senhor fala para a gente olhar primeiro para dentro. Se a gente realmente cuidar um do outro, quem entra no nosso meio, eu volto a falar, não estou levantando bandeira da igreja aqui, se qualquer comunidade, que se diz cristã, que ama o Senhor, está vivendo o amor, quem vem vê que isso é real. E o amor real não existe mais nesse mundo. A Bíblia diz, que nos últimos dias, o pecado se multiplicaria, o amor de muitos se esfriaria. A gente sabe que isso é real, a gente vê isso. E por isso que ninguém mais confia em ninguém. Por qualquer um que chega num lugar, esse cara aí está querendo levar vantagem, está querendo meu dinheiro, está querendo me dar uma volta, Isso aí eu já vi não sei aonde. E infelizmente a gente realmente já viu muitas coisas por aí. Mas o que eu quero falar hoje é que não existe outro lugar melhor do que a gente estar juntos. Não na igreja tendo esse lugar aqui, porque esse lugar até nem existia há 2 semanas atrás para a gente começou se reunindo em casa, mas a gente estar aqui, um cuidando do outro, um preocupado com o outro. Às vezes a gente acha, o mais espiritual é alimentar as crianças na África, Tão espiritual quanto é você ligar para um irmão, e como é que está seu dia, como é que está sua semana, está precisando de alguma coisa, como é que você está, posso orar por você, eu senti de orar por você hoje. O nosso amor uns pelos outros vai revelar ao mundo que o amor de Deus existe e é real. Um dia eu estava lá no Rio, no carro, a gente morava na Barra, indo pro culto, que era na Tijuca, com a mãe do Mateus, pastora Cleide, foi nossa pastora, ainda é, claro, a vida toda, e a Lúcia, uma outra irmã muito querida.
E ela estava contando os perrengues que ela passou ao longo da vida, né? A pastora Cleide, Mateus passou junto esses perrengues todos. Necessidades, perrengues de fome mesmo, perrengues bem... Deus supriu tudo, claro. Quando Deus quer nos tratar, aí não há quem possa resolver, né? Mas eu lembro que ela estava contando uma experiência atrás da outra, assim, né? De perrengue. E eu falei para ela assim, pastora, hoje em dia isso é impossível que aconteça. Porque assim, se você não tiver o que comer, só quem mais tiver o que comer. Né? É impossível saber que um de vocês aqui não tem o que comer e eu não me envolvi, né? E é interessante porque essa semana eu estava ouvindo, a maioria aqui conhece, né? O Douglas Gonçalves, é um pastor, filho de pastor também, do Jesus Cop. E ele estava fazendo um podcast, né? E ele estava falando sobre isso, né? Ele também tem uma igreja bem recente, né? Que ele sempre foi filho de pastor, estava na mídia, mas ultimamente ele tem uma igreja, né? E ele estava falando, né? Hoje em dia eu sei que pode dar tudo errado, que eu vou ter o que comer, porque eu tenho irmãos, né? Pode arrebentar tudo, que eu vou ter onde dormir, que eu tenho casa. E eu falei, é justamente isso. Isso é essa igreja. Ele entendeu, né? Ele falou, isso não tem preço. Já fiz tantas coisas, ele falou, já fui em tantos lugares, já abençoei tantas igrejas, já vendi não sei quantos milhões de livros, mas isso não tem preço. Eu saber que eu não estou sozinho, né, nessa guerra, né? E esse mês que passou também, tive aqui duas situações, né, na igreja, de pessoas que estavam passando luta. Né? Uma era um aperto financeiro normal, coisas que a gente passa, só que a pessoa não estava sabendo como resolver ali, né, uma questão de aluguel. E eu fiquei sabendo, e a gente foi conversar. E ela conscientemente e perfeitamente entendeu isso, falou, não, mas nessa luta a gente passa guerra, né, faz parte. Né? O Jesus realmente não nos enganou, falou que nesse mundo a gente teria aflições, né? E a gente sabe que tem, né? E a gente nunca vai falar, ó, conhece o Senhor aí, não vai ter mais problema, não vai ter mais guerra. Provavelmente vai ter mais guerra, né? Mas a gente tem o nosso general, como foi falado aqui, né? Eu falei, não, realmente, faz parte disso. Mas você só não precisa passar isso sozinho. A gente vai ter luta, a gente vai ter guerra. Mas não precisa passar sozinho. E faz muita diferença quando a gente não passa sozinho. Tem uma frase aí que eu até procurei quem era o autor, não está na Bíblia não, mas tem aquela brincadeira, não está na Bíblia não, mas anota aí que é bom, né? Ele diz assim, ó, quem estará nas trincheiras ao teu lado? E aí ele responde, mas isso importa? Aí o general responde, mais do que a própria guerra. Né? Porque a guerra é inevitável, mas quem vai estar do seu lado é que vai fazer a diferença. Quem vai estar do seu lado naquele momento de guerra que a gente vai ver quem é quem, né? Que é na guerra que vê quem é quem. É nas lutas que a gente forma um exército. E não é o assunto de hoje falar sobre guerra, né? Mas é muito importante você saber que você pode contar comigo, pode contar com cada um aqui, e a gente saber que pode contar. Gálatas 6:2 diz assim, ó, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Mais uma vez, esse contexto aqui falava entre os irmãos, né? O apóstolo Paulo aqui falando para os irmãos cobrirem uns aos outros, né? Se alguém tivesse em falha e tal. Levem os fardos pesados uns aos outros. Já arrumaram a mudança para a gente fazer aí. Glória a Deus que eu tenho uma luta no mesmo dia. Deus deu o livramento, não vou precisar ir não. E a luta já era antes disso, então a chance de ganhar vai ser pequena. Eu vou lutar com o cara lá, campeão mundial, não sei quantas vezes. Mas eu falei, pelo menos eu vou fazer mudança. Olha. Glória a Deus, aleluia. Olha aí, Marcelão. Tô brincando. Mas isso aí é levar os fardos pesados uns dos outros, literalmente. Né? A gente se envolver, gente, dá trabalho ligar, dá trabalho se envolver, dá trabalho orar, dá trabalho.
Gálatas 6:10 diz assim, ó: então, enquanto temos oportunidade, isso aqui é bem esclarecedor, olha isso que legal. Então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, ou a família da fé. A família da fé. Ó. Você vê que ele faz uma distinção aqui? O bem tem que ser feito a todos, eu disse, mas principalmente, ou seja, os seus olhos têm que estar na família da fé. Não porque Deus não ama quem o conhece, é pelo contrário. O que Deus está nos ensinando hoje é que quando a gente está vivendo esse amor, quem está de fora vai ver. Quem está de fora vai ver que é real. Né? Quando a gente conta os testemunhos de coisas que a gente ganhou, de que Deus fez, assim, as pessoas dizem, caramba, mas te deram isso, mas fizeram isso. Né? A gente tem muita experiência do que já deu, de ganhar carro, de dar carro. De uma pessoa que está sem nada, você vai lá, né? E as pessoas falam, mas como é que assim, te deram um carro? Você deu um carro para ver? Eu falei, eu dei um carro. Assim, Deus falou para dar um carro, a gente sentiu, a gente orou e deu um carro. Né? E as pessoas, pô, mas isso existe, mas qual era o seu interesse nisso, meu? O interesse era obedecer a Deus, né? E amar o nosso irmão. Principalmente aos domésticos da fé, sabe? A gente precisa ter isso. Muitas vezes parece mais atraente ou espiritual, né? Fazer algo para fora. Como eu falei, que a gente vê realmente existe uma necessidade maior. Né? Mas o que o senhor está falando, se a gente não vive esses laços de amor, a gente não vai conseguir alcançar aquilo que ele tem. Porque a igreja é o corpo de Cristo, é isso que a Bíblia diz, que nós somos o corpo de Cristo. E se o corpo estiver desajustado, né, se o corpo não tiver tudo funcionando, tudo encaixadinho, a gente não vai conseguir alcançar aonde o corpo tem que chegar. Se a gente achar que a gente que é mais importante fora do corpo, a gente não vai conseguir alcançar aquilo que o Senhor tem. A gente falou hoje sobre a chama que não se apaga, né? E a gente sabe que quando uma brasa cai fora da fogueira, ela se apaga. Por mais que ela dure um pouquinho, né? Logo ela vai se apagar. Porque é impossível a gente queimar longe da fogueira. Existem, claro, ministérios específicos, chamados específicos. Mas seja qual for o chamado, ou seja qual for o ministério, se não estiver fazendo parte de uma comunidade, né, se não estiver debaixo de uma cobertura, se não estiver envolvido no corpo do Senhor, eu não creio numa eficácia desse ministério. Porque não foi isso que Deus fez. Não foi isso que o Senhor nos ensinou na palavra. Eu queria ler lá para a gente ler junto, Mateus 18, 19 e 20. Falando sobre a importância da igreja, do corpo de Cristo, estarmos reunidos. Esse texto me chamou uma atenção diferente anteontem, lendo ele. Texto bem conhecido, todo mundo conhece, a gente usa toda hora quando vai orar. Em verdade, também vos digo que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhe hás concedido por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. A Bíblia diz que quando a gente, nasce de novo, quando a gente tem um encontro com o Senhor, quando a gente entende o seu sacrifício, que morreu no nosso lugar e se arrepende pelos nossos pecados, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Né? Então a gente passa a ser templo do Espírito. Né? E isso é muito doido de entender, Deus morando em nós. E teoricamente seria bem suficiente, né? Deus morando em mim, preciso de mais do que... Mas o que o texto está dizendo aqui, mesmo Deus morando em mim, o Espírito Santo morando em mim, quando eu me reúno com os irmãos em concordância, diz que, Jesus falando aqui, diz que Jesus vai estar no meio de nós. Ou seja, vai haver uma manifestação diferente de Deus. É isso que o texto está dizendo, porque o Espírito Santo já está em nós. Então não precisava ter 2 para Deus estar em nós, né? Mas quando a gente se reúne num só propósito, concordando aqui, em relação a qualquer coisa na terra, diz que ele vai conceder
e Ele vai estar no meio de nós. O Senhor está no meio de nós aqui, se movendo. E quando o Senhor está, milagres acontecem, curas acontecem, as pessoas são restauradas, e por isso é tão importante a unidade. E por isso é tão importante a unidade. Na sexta-feira eu tive uma experiência bem legal. Eu contei lá e vou contar aqui bem rapidinho. Tive um dia assim bem, a linguagem crente, bem atribulado, né? Cheio de coisa na cabeça, cheio de pensamento, sabe? E eu tinha até esquecido que eu que daria o estudo, né? Lá na sexta. Fiquei sabendo um dia antes, aí não tive tempo, aí eu já estava preparando essa palavra para hoje. Falei, vou compartilhar alguma coisa dentro desse mesmo tema. E aí estava orando, fui orando no carro, eu odiando. E sabe quando você não sente, sabe quando você faz aquela oração, parece que ela não passa do teto? Só acontece comigo. Eu sei que não importa sentir, né? A gente sabe que Deus está ouvindo, a gente sabe que em muito pode a oração de um justo, a gente sabe de tudo isso, né? Saber a gente sabe. Mas estava difícil de romper, sabe? Quando estava difícil de eu sentia que, puxa, Deus está aqui e tal. Apesar da gente saber, claro, pela fé. E aí a gente chegou lá no estúdio, chegou na cela, aí começou o louvor, mas foi assim, sei lá, foi a primeira nota, foi o primeiro toque ali no piano, ali, a primeira oração a gente junto, rompeu. Sabe quando o céu se abre assim? E foi muito interessante, porque naquela mesma hora Deus falou para mim, você está vendo, tem coisa que não é sozinho. Existem coisas que a gente não vai conseguir viver sozinho. Existem orações que não serão respondidas se a gente estiver orando sozinho. E Deus foi muito claro comigo ali, ele falou, está vendo, tem coisa que não é sozinho. Agora pode desfrutar. E foi maravilhoso, né? Tivemos um tempo ali bem bom, tanto do louvor, depois a gente compartilhando junto a palavra. Mas foi um respaldo para mim dessa palavra. Porque você, né, e a gente tem orado, tem feito jejum, né, a gente tem leitura da palavra. Não é uma questão aqui de falar que a gente é um super crente, que não existe isso. Mas assim, a gente procura tentar fazer a nossa parte, né, dentro de um contexto de correria de vida e tudo. Mas existem coisas que a gente não vai viver sozinho. Existem dores que a gente vai precisar do nosso irmão para a gente ser curado. Existem lutas que a gente vai precisar que alguém estenda a mão e fala, vem que eu vou com você. Você não vai ser pesado não, você é meu irmão. O amor real, ele é comprometido, sacrificial. Por isso que a Bíblia diz para a gente amar como Ele nos amou, né? Como é que Ele nos amou? Dando a vida por nós. Não é pesado quando se ama. Vamos ler lá 1 João 3, 17 e 18. O apóstolo João novamente é especialista nisso. Aí, já falamos sobre isso, mas olha como o texto é claro. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Foi o que a gente acabou de falar. Como pode você ver um irmão seu numa necessidade, se você não se compadecer dele, podendo se compadecer, claro. Foi o que eu falei para a pastora Cleide. Não, se você for passar, vai passar todo mundo. Ou come todo mundo ou não come ninguém. É claro que aqui não é uma visão socialista, pelo contrário. É sempre voluntário. E isso aconteceu na igreja de Atos, e por isso que existiam tantos milagres e maravilhas. Eles tinham tudo em comum, porque estavam debaixo de um contexto de perseguição extrema. A igreja em Jerusalém, lá no livro de Atos, perseguição extrema. Mas ainda assim o apóstolo Paulo falava, olha, aquele que não trabalha também não coma. Porque sempre existia aquele assim, não, então se a igreja vai me sustentar, então não vou fazer nada não. Agora, aquele que está desempregado é diferente. Então assim, não é um discurso aqui assistencialista, é um discurso de amor.
Seja qual for a sua luta, a gente está junto. Seja qual for a minha luta, eu quero que você esteja junto comigo. Né? Só no jiu-jitsu que não, que é um contra um. Marcelo outro dia tentou fazer uma gracinha lá, não durou nem 10 segundos. Já ficou com um jeito nas costas lá. Aí no versículo 18 diz assim, ó. Esse mesmo, é isso aí. O apóstolo João, ele era tudo assim, ó. Meu filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Falar eu te amo é fácil, né? Ah, eu te amo. A gente brincava lá, a família da Diana, né? Do lado da Argentina, são judeus. Você falasse para ele, ah, eu te amo. Ele, ah, o que você já fez por mim? Gente latino, assim é mais fácil falar eu te amo, né? Tudo eu te amo, eu te amo. Mas ele fala, olha, não é para amar assim, né? Não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Ou em ação e em verdade, né? O amor, ele é uma atitude, o amor se envolve. O amor que a gente conhece, o amor do Senhor, ele se envolve nas causas. Ele entra nas causas e dá trabalho entrar nas causas. Dá trabalho entrar nas causas, dá trabalho você se envolver, dá trabalho você pagar o preço, dá trabalho você carregar um irmão nas costas quando for necessário. Existe um poder muito grande na unidade. O Mateus lembrou isso bem na nossa célula, né? Ele comentou disso. Eu queria lembrar quando a Bíblia diz lá em Gênesis conta a história da Torre de Babel. Os homens se juntaram e a Bíblia diz que eles falavam uma só língua. Eles estavam ali no foco de construir uma torre. E aí diz assim, ó, e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isso que eles começam a fazer agora, não haverá restrição para tudo que eles intentam fazer. Vamos descer e confundir a sua língua para que não entendam a língua um do outro. Mesmo num propósito ruim, que era construir uma torre lá para ser maior do que Deus, o Senhor fala, olha, eles têm uma só língua, eles têm um só foco, eles estão aí juntos nisso aí. Vamos confundir eles, porque senão ninguém vai poder parar eles. Você consegue entender o poder da unidade? Né? A gente vê nos esportes aí, né? Quando o técnico consegue unir bem o time, como é difícil vencer aquele time. E imagina a gente movido por amor, o amor do Senhor no propósito certo, o quão estrago no inferno a gente é capaz de fazer. Eu creio que parte do que a gente teve de guerra essa semana, né, a Véia falou isso desde o começo da semana já. Ó, Deus me falou que essa semana vai ser guerra, vigia nisso, prepara com isso. E é bom que Deus é bom, sempre nos avisa antes. Mas tenho certeza que parte disso era sobre isso que a gente está compartilhando aqui. Porque é difícil, sabe? É difícil a gente se envolver, a gente sabe da correria, a gente sabe que existem tantas prioridades pessoais na nossa vida. E é difícil a gente parar de olhar para nós e olhar para o outro. Mas isso é ser igreja. Isso é servir ao Senhor. E lá em Provérbios 6:16, eu queria ler com você, isso aqui é muito importante para você ver como o Senhor valoriza. 6:16-19. Diz assim, ó. Essas 6 coisas o Senhor odeia. Odeia, diz assim, ó. A 7ª, a sua alma abomina. Olha aí, olha como lá. Vamos lá. Primeira, olhos altivos, né? O cara orgulhoso que se acha melhor. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Cara assassino. Coração que maquina pensamentos perversos. Pés que se apressam a correr para o mal. A testemunha falsa que profere mentiras. Aí, essas são as 6. Tá? Acabou ali. Coração que maquina pensamentos. Deixa eu ler aqui só melhor. Volta um aí no 18, por favor.
coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. Essas são as 6 coisas, diz a Bíblia, que Deus odeia. Aí diz assim, mas a 7ª ele abomina. Qual é a 7ª? A testemunha falsa que profere mentiras. Não, essa era a 6ª, né? E o que a última é essa aqui. E o que semeia contenda entre os irmãos. Você já imaginou nisso? Deus está falando, ó, é melhor você matar alguém do que você criar uma divisão, do que você semear uma contenda. É isso que o texto está dizendo. Você matar alguém, Deus odeia. Mas se você criar um problema na noiva dele, se você semear contenda entre os irmãos, diz que o Senhor abomina. Deus abomina quem semeia contenda entre os irmãos, porque isso acaba com o amor entre os irmãos. É muito sério isso, gente. Isso é abominável. A igreja, segundo a Bíblia, é a noiva de Cristo. E eu sempre falo isso, você não pode amar o noivo sem amar a noiva. Senão você não vai ser convidado para o casamento. Porque o noivo amou de tal forma que ele morreu pela noiva. Se você falar para o noivo, você é legal pra caramba, mas eu não gosto da noiva não. A noiva tá cheia de ruga. A noiva não botou botox. Meio zoada essa noiva. A Dé tem uma música bonita da noiva. A noiva tá meio zoada, mas o noivo é maneirão. O noivo é top. O noivo gosta de mim pra caramba. Não existe isso, gente. Não existe cristianismo sem igreja. Não existe cristianismo sem ser igreja. Não estou falando igreja, ir à igreja, instituição. A gente é igreja. A gente não vai à igreja. A gente vive igreja. A gente vive a reunião dos santos. É isso que a Bíblia chama de igreja. Você sozinho não é igreja. Você pode ser o templo do Espírito Santo. Isso é diferente. Deus habita em você. Mas igreja é quando os santos se reúnem, seja na casa, seja na praça, seja nesse prédio, seja onde for. Não existe vida com Jesus Cristo sem igreja. Eu queria finalizar o texto aqui, antes da gente orar. João 17, 20 e 21. Essa aqui é a última oração de Jesus. A gente sempre fala que as últimas palavras de um homem talvez sejam as mais importantes, ou aquele que ele mais se importa. E uma das últimas orações do Senhor é Ele intercedendo por nós, para que a gente seja um. Ele falando com o Pai, Ele diz, a minha oração não é apenas por eles, pelos discípulos ali. Rogo também para aqueles que crerão em mim. Olha aí, nós. Por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Mais uma vez, para que aqueles que não te conheçam venham a te conhecer, eles precisam ser um. Para que os de fora conheçam o amor de Deus, os de dentro precisam ser um. Essa foi a intercessão do Senhor. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Essa é a nossa marca. Amar um ao outro, cuidar um do outro. E queria pedir se o Mateus pode subir aqui. Eu queria fazer uma oração bem específica hoje. Queria fazer 3 apelos hoje.
3 despertamentos, eu posso falar assim. O primeiro é: conte conosco. Não sei qual é a sua luta, não sei qual é a sua dor. Talvez você ache que ninguém possa te ajudar com isso. Talvez você ache que isso não é um problema de ninguém. Talvez você ache que Deus já sabe, Deus está cuidando, eu creio que está. Mas conte conosco, conte comigo, conte com o irmão que está do seu lado aí. Não tem ninguém perfeito aqui, não tem nenhum santarrão, não tem ninguém para te julgar ou para apontar o dedo. Mas o Senhor nos ama através das pessoas. Por isso que Ele chama a igreja do corpo de Cristo. O Senhor te abraça através das pessoas. O Senhor te cura através das pessoas. Muitas vezes o Senhor se revela a nós através das pessoas. Então conte comigo, conte com cada um aqui, eu sei que você pode contar. Às vezes é só para estar junto. Às vezes é só para falar, vamos orar juntos. É muito importante aquele que está do seu lado na trincheira. Às vezes não é nem para falar nada, é só para sentar junto. A Bíblia diz para a gente se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Às vezes é só para chorar junto. Existem situações que não tem nem o que falar ou o que fazer, mas só de estar junto faz muita diferença. Saiba disso. Você tem uma família aqui. O segundo apelo é: se disponha a amar. Se disponha a olhar para o lado. Quando a gente está olhando só a nossa dor, a gente foca só nisso. E isso é até terapêutico, quando a gente começa a se envolver nas dores dos outros. A gente se sente melhor. Quando Jó resolveu orar pelos seus amigos, que o Senhor mudou a sorte dele. E olha que a situação dele não estava nada favorável para orar por alguém. Mas o apóstolo Paulo nos ensina isso, né? Enfraquecido, mas fortalecendo a muitos. Não importa a sua situação, se dispõe a olhar para o lado. Talvez a pessoa que está do seu lado aí está com um sofrimento, com uma angústia. E às vezes um abraço seu pode mudar aquele dia, pode mudar aquela vida, uma palavra sua. E o terceiro despertamento é que talvez você não conheça esse amor. Talvez isso é um discurso bonito que você está ouvindo, mas você fala, mas eu nunca vivi isso, será que isso é real? Dentro ou fora da igreja, talvez você nunca tenha vivido um cuidado real, um amor real. Talvez você já foi ferido pela igreja, talvez você fale, mas será que eu posso abrir o meu coração novamente? E provavelmente na caminhada você vai ser ferido novamente, e eu vou ser ferido. Mas é nesse ferir e curar que o Senhor trabalha em nós. A palavra diz assim, ó, o Senhor falando, eu fiz a ferida e eu mesmo vou curar. Que existem feridas que são importantes serem feitas. Existem dores, lutas que são importantes a gente passar. Mas o Senhor não quer deixar você com essa dor. Eu creio que o Senhor falou com muitos corações aqui hoje. Atento, talvez o Senhor te mova a dar um abraço a alguém. Talvez o Senhor se mova a falar para alguém, olha, eu te amo, conta comigo. E vai ser o próprio Deus te abraçando. Vai ser o próprio Senhor te abraçando. Eu queria que você se colocasse de pé agora. Feche os seus olhos.
amor nunca falha, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o seu amor nunca falha, Senhor. Senhor, eu sei que nós somos falhos, cada um aqui é falho, cada um aqui tem suas lutas, Senhor. Mas o Senhor escolheu, Senhor, nós, o Senhor escolheu a sua igreja, Senhor, para que manifestasse o teu amor nessa terra, Senhor. Senhor, que cada um aqui se sinta, Senhor, amado, coberto, Senhor, protegido pelo Senhor. Senhor, se alguém aqui foi ferido pela igreja, Senhor, nós como igreja pedimos perdão. Se alguém feriu a igreja, Senhor, que é tua noiva, Senhor, nós como igreja também perdoamos. Senhor, toma o teu lugar no nosso meio, Senhor, porque o Senhor falou que quando estamos reunidos no teu nome, o Senhor se faz presente, o Senhor caminha no meio de nós, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, vem com essa atmosfera de amor, vem curando os corações, Senhor. Se você quiser uma oração específica, se você não tem conseguido caminhar a sua caminhada com o Senhor, pode vir aqui na frente que nós vamos orar por você. Existem lutas, existem guerras que você não vai conseguir vencer sozinho. O Senhor é contigo, mas você não vai conseguir vencer sozinho, porque Ele confiou à igreja. Existe uma autoridade que foi dada à igreja. Amém. Gente, eu queria fazer uma coisa aqui. Vou pedir para você sair do seu lugar. E você vai orar e você vai falar: Espírito Santo, me mostra para quem que eu devo ir agora. Você vai se deixar ser usado pelo Senhor. Dá um abraço nessa pessoa. Fortalece essa pessoa, sabe? Faz ali, ó, Senhor, a gente pede aqui, fortalece a semana aí, fortalece o coração do meu irmão. Dá um abraço, fala, pô, conta comigo. Em nome de Jesus, gente, sai do seu próprio lugar. E o que é lindo disso é que não importa como você está, existe uma graça quando você se doa. Quantas vezes a gente é usado na nossa fraqueza, é quando Deus mais usa a gente é na nossa fraqueza, né? Então se deixa ser usado pelo Senhor, fica à vontade em nome de Jesus, sabe? Vai mesmo, não deixa nada te prender. Recebe, deixa o irmão ir até você, amém? Vamos lá. More I seek you, the more I find you, the more I find you. The more I love
fortalecer hoje, Senhor. Fortalecer o cansado, Senhor. Vem levantar, Senhor, as mãos daqueles que estão cansados, que estão abatidos, Senhor. Levanta-nos, Senhor. Fortalece-nos hoje, Senhor, na força do Teu amor, Senhor. Nos mostre, Senhor, o quão poderoso é, Senhor. Quão poderoso é o Teu nome. Como poderoso é, Senhor, servirmos a Ti, sermos corpo, sermos parte do Teu corpo, Senhor. Oh, Pai, vem, Senhor, e enche-nos de Ti, Senhor, e fortalece cada um aqui, Senhor. Que cada um aqui saiba que você não está só. Eu não estou só, você não está só. A sua luta é a minha luta. A sua luta é a nossa luta, né? A sua vitória é a nossa vitória. Também quero comemorar com você. Vamos ser família, vamos ser a família de Cristo, né? Como foi pregado aqui hoje. Que a gente possa compartilhar as lutas, as dificuldades, as vitórias, as conquistas, tudo aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. Isso que o Gu falou é muito importante. Você vai passar, vamos passar por momentos difíceis e atribulados, mas ninguém precisa passar sozinho. Nenhum de nós aqui precisa passar por nada sozinho. Nem na vitória, não passa sozinho também não, me chama. Me chama para comer um hambúrguer com você lá quando você estiver comemorando, né? Mas é poderoso isso, é poderoso. Convide algum irmão, né? Você tem um tempinho durante a semana, chama alguém, ó, vamos tomar um café junto, vamos almoçar junto, vamos orar junto, né? Isso é tão importante, isso às vezes pode mudar o dia daquela pessoa, ou o seu dia. Vem, Senhor, que possamos viver isso que foi pregado aqui, Senhor. Que o Teu amor possa nos envolver de tal maneira, Senhor, que a gente possa fluir do Teu amor, fluir segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Senhor, abençoa o alimento, Senhor. Despeça-nos em paz e segurança. Guarda a vida de cada um, Senhor. Te peço pela vida de cada um, por cada família aqui. Guarda cada família, Senhor. Guarda cada casa, Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre essa escola, Senhor. Que o Senhor abençoe a vida dessa escola. Que eles possam também, Senhor, prosperar. Os professores, aqueles que trabalham aqui, Senhor, possam conhecer cada vez mais a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A gente já está indo para comer. Eu sei que você está com fome, eu também estou. Só lembrando que nós vamos ter o retiro. Se você ainda não se inscreveu, se você quer saber mais informações, você fala com a gente no final, tá? Vai ser do dia 26 a 29 de maio. O lugar chama Label, 2 horas daqui, perto de Fort Myers. Segunda-feira, dia 29, é Memorial Day, então a maioria não trabalha. Nosso retiro vai de sexta à noite até segunda, até o almoço de segunda-feira, tá? Mas se você só pode ir no sábado, não tem problema. A nossa programação vai começar no sábado, tá? A gente teve que pegar na sexta, porque senão a nossa programação só poderia começar no sábado à noite, porque lá a entrada é só depois das 4 da tarde. Então quem pode ir na sexta à noite, amém. Quem não puder, 2 horinhas você chega lá no sábado, pega tudo, café da manhã, culto. E a gente joga aquela bola no final da tarde, para aqueles que ainda têm disposição, né? Come bem pra caramba, conversa fora, pode levar sua rede, tem um monte de lugar lá para você esticar sua rede, tem uns balanços bons do lado de fora também, é muito bom, amém? Então amém, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê uma semana abençoada. Glória a Deus. Eu vou mandar essa semana instruções aí para o nosso jejum. Precisamos começar a guerrear, gente. Olha aí, o retiro está às portas e o Senhor já tem falado, né? Estejam vigilantes, atentos, e o Senhor vai dando as coordenadas e a gente vai obedecendo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos comer. Aleluia.